Olá, indivíduos! Aqui quem fala é a Bianca e na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre os falsos cognatos. Vamos lá? Então, primeiramente, o que são falsos cognatos? São aquelas palavras que são muito parecidas com uma palavra no português, mas que têm um significado completamente diferente. Por exemplo, um cognato que não é falso é correct. Correct parece muito com a palavra correto no português. E é exatamente isso que correct significa. Correct significa correto. Falsos cognatos são aquelas palavras que são parecidas e que têm um significado muito diferente. E para quem está começando a aprender inglês, principalmente quem vai viajar para outro país, é bom dar uma estudada nos falsos cognatos, porque quando você vai para o exterior, quando você vai começar a aprender ouvindo, você muitas vezes começa a usar uma palavra achando que tem um significado, quando na verdade tem outro. Eu posso dar um exemplo que eu passei. Um falso cognato que a gente vai estar falando é o pretend. Quando a gente ouve essa palavra pela primeira vez e a gente não sabe o significado e a gente não consegue entender muito bem o significado dessa palavra no contexto, a gente pensa que pretend significa pretender ou planejar alguma coisa para o futuro. Então, isso aconteceu comigo, eu falo de experiência própria, que eu comecei a ouvir as pessoas falando pretend, mas eu não fui pesquisar o significado. E eu achei que pretend significava pretender. E eu comecei a usar nesse sentido. Então, às vezes as pessoas vinham me perguntar, você vai fazer faculdade? E eu sempre respondia, I pretend. Pensando que eu estava falando, eu pretendo. Porque as pessoas sempre ficavam com uma cara, meio estranha pra mim, sem entender por que eu tava falando aquilo. Quando eu fui pesquisar o significado de pretend não significa pretender. Pretend significa fingir. Então, por isso que a gente precisa dar uma estudada, a gente precisa dar uma olhada nos falsos cognatos pra gente não acabar cometendo esse erro que eu cometi e que eu tenho certeza que muita gente comete. Bom, então a gente vai estar falando de alguns falsos cognatos. Um falso cognato que dá muita confusão também é college. College, quando você ouve essa palavra a primeira vez, você pensa que essa palavra significa colégio. Colégio é como se fosse o ensino médio ou escola no Brasil. Mas college aqui não é colégio, não é a mesma coisa de ensino médio. College aqui é usado para se referir à faculdade, à universidade. Outro exemplo é library. Library. Quando a gente primeiro ouve essa palavra, a gente pensa que tá falando de livraria, né? O lugar onde você compra os livros. Mas library, na verdade, é biblioteca. É onde você vai para ler os livros, não para comprar necessariamente. E agora, a palavra intend. A palavra intend é quando a gente ouve essa palavra a primeira vez, a gente pensa que é intencionar, né? Ou entender, mas intend, na verdade, significa pretender. É a palavra que a gente usaria no lugar de pretend. Outra palavra que muita gente que tá aprendendo inglês confunde muito é lunch. Quando uma pessoa fala, I'm going to have lunch, a gente pensa que a pessoa tá indo comer um lanche, né? Não, lunch significa almoço. Então, lunch não é lanche, é almoço. Outro falso cognato, parents. Parents, quando a gente ouve a primeira vez essa palavra sem saber o que significa, sem entender muito bem o contexto, a gente pensa que significa parentes, né? Os primos, os irmãos. Quando na verdade parents significa os pais, o seu pai e a sua mãe, os dois. Outro falso cognato que muita gente confunde é realize. Realize, quando a gente ouve, a gente pensa que significa realizar, né? Realizar o seu sonho, mas na verdade realize significa perceber. Por exemplo, eu esqueci meu celular, eu percebi que eu esqueci meu celular. I realized that I forgot my cell phone. Então, tem um contexto totalmente diferente, tem um significado totalmente diferente do que a gente pensa. Outro falso cognato é actually. Actually, quando a gente ouve a primeira vez, a gente pensa que significa atualmente, quando na verdade, actually significa na verdade. Agora, um falso cognato que na verdade anda junto, que muita gente confunde, inclusive eu confundo muito até hoje, é pull e push. Pull significa
puxar. Quando a gente ouve pull pela primeira vez, às vezes a gente pensa que é pular ou não sei, alguma coisa assim. E push, quando a gente ouve push a primeira vez, a gente pensa que é puxar, mas na verdade push significa empurrar. Outro falso cognato que eu já tive problema também é tax. Tax, diferente do que a gente pensa, que às vezes a gente pensa que é táxi. Tax é, na verdade, imposto. Não tem nada a ver com táxi. É imposto ou uma taxa que você paga, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. E lembra que estudar os falsos cognatos é muito importante, mas não é só isso que é feito em inglês. A maioria dos falsos cognatos você vai conseguir entender o significado deles através do contexto. E sempre que você tiver alguma dúvida, por mais fluente que você seja, é muito bom você dar uma olhada no significado, traduzir para você tentar entender melhor aquela palavra, para você não começar a usar essa palavra de uma forma errada, né? Como eu fiz. Uma sugestão minha que eu vou dar pra você: procura uma lista de falsos cognatos, dá uma estudada, dá uma relembrada, e quando você ouvir esse falso cognato de novo, quando você estiver ouvindo uma música ou algum filme ou alguma coisa em inglês que você estiver ouvindo para estudar inglês, você tenta lembrar desse falso cognato, tenta lembrar desse significado. Também quando você ouvir alguma palavra no inglês que é muito parecida com o português, tenta entender no contexto. Se você achar que tem o mesmo significado, mas o contexto tá meio estranho, dá uma pesquisada, dá uma traduzida na palavra só pra ter certeza, só pra você ter certeza que você tá usando a palavra da forma correta. Muito obrigada por assistir esse vídeo e tchau!